Eu gostaria de ler um texto com vocês que está dentro justamente do assunto que foi lido nesta manhã, em Mateus capítulo 13, do versículo 18 até o 23. O texto diz o seguinte: atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e o arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. É uma parábola muito conhecida. Eu creio que todos em algum momento já ouviram falar ou ouviram alguma leitura relacionada com o tema. Mas é interessante que uma das faculdades, se podemos chamar assim, da palavra de Deus é que ela é sempre atual. Nós vemos aqui no texto, e se prestaram também atenção na leitura que foi feita pelo Haroldo, está tudo relacionado. Cristo aqui aparece como o grande semeador. E evidentemente todos aqueles que em algum momento fomos comissionados, também somos semeadores. E de acordo com o texto, a semente é a palavra de Deus, a semente é a mensagem do Evangelho. Aqui nós vemos que está falando de diferentes tipos de solos onde a semente cai. Mas esses solos, queridos, são na realidade os corações das pessoas. Não? E aqui vemos descrito pelo menos 4 tipos de solos, ou mais bem, 4 tipos de corações que de alguma maneira, ou de uma maneira ou outra, recebem a palavra. O primeiro solo, ou o primeiro coração, nós vamos chamar ele de o coração da beira do caminho, que é o caso da primeira solo, onde caem as sementes. E está falando o texto que está falando das pessoas que de alguma maneira ouvem a mensagem, mas eles não entendem a mensagem. A palavra de Deus não faz sentido para eles. E de alguma maneira o texto também nos indica que o inimigo vai se assegurar de que essa palavra nem sequer seja lembrada pela pessoa. Porque ele rouba aquela palavra. Lamentavelmente, queridos, esta é a condição da grande maioria das pessoas no mundo. Tristemente, né? Mas elas não têm, talvez, nunca poderão fazer ideia da riqueza, da glória e das infinitas bênçãos que contém a palavra de Deus. Os que são redimidos sabem disso. É por isso que o diabo não pode deixar a palavra de Deus solta por aí. Ele vai roubar. As pessoas vão ouvir e falar assim, parece que é de Deus, né, a coisa.
que bonito, que interessante, que a palavra de Deus é interessante e bonita, mas eles não entendem, eles não compreendem essa palavra. Agora, queridos, aqueles que foram alcançados, aqueles que chegaram, a palavra de Deus foi ouvida, foi compreendida, foi recebida. Eu creio que temos motivo suficiente para passar o resto das nossas vidas de maneira constante. Repetir aquilo que o apóstolo Pedro falou em algum momento lá em João capítulo 6, versículo 68. Jesus estava compartilhando e ele deu uma mensagem que parece que a mensagem não era muito agradável. Era uma mensagem que parecia aos olhos das pessoas, ou aos ouvidos das pessoas, uma mensagem dura. Uma mensagem confrontacional. Está todo o capítulo 6 do Evangelho de João, essa mensagem. E sabe, de repente diz o texto que todos os seus seguidores, olhe bem, todos os seus seguidores, os discípulos, começaram a ir embora e abandonar a Jesus. E sabe qual era o argumento? A palavra é muito dura. E de repente, pode ser que em algum momento Jesus olhou para os discípulos, não, estavam os 12, ficaram só os 12 lá. E com certeza alguns andavam assim, né? É interessante que no texto, se você ler, Jesus aparece dizendo: vocês não querem ir embora também não? Vocês não querem ir embora também não? Disse Jesus. Porque com certeza eles foram tentados naquele momento para que Jesus possa dizer isso. O que me chama a atenção, queridos, é a firmeza de Cristo. Ele falou: vocês creem que eu estou impressionado com a quantidade da multidão que está me seguindo? Para que fique claro, Jesus podia ter dito aos seus discípulos: não pensem que eu estou fascinado de ter muita gente na minha igreja. Eu não estou buscando encher a igreja, não. Jesus facilmente pode estar subliminalmente transmitindo isso. Eu não estou buscando pessoas para estar atrás de mim, porque eu não vou mudar a mensagem. Eu não vou mudar a mensagem. Por isso, se vocês querem, meus discípulos, querem ir embora, podem ir. É melhor ficar só do que mal acompanhado. E sabe, a resposta de Pedro foi a seguinte: Senhor, a quem iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Amém. Aqueles que foram redimidos, foram alcançados pela palavra, pelo Evangelho, queridos, eles têm motivo e entendem exatamente o que eu estou falando aqui. Tem motivo para poder dizer isso todos os dias das suas vidas. A quem iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? No curso que nós demos, não, na sexta-feira, algo mencionei sobre isso. Para a pessoa que está nas trevas, sem Cristo, sem Deus, aquele que ouve a mensagem, mas não entende, a Bíblia é um livro tedioso para ele. É um livro simplesmente cheio de letrinhas que desanima qualquer um poder ler. Mas uma vez que você é alcançado pela palavra viva que é Cristo, aquele livro que para a maioria é tedioso se converte na maior riqueza que existe sobre a face da terra. A palavra de Deus. Aquele livro se torna extremamente valioso e você não pode viver sem ele. Mas o mundo vai seguir sem entender. Lamentavelmente, essa é a realidade. O segundo tipo de coração ou de solo que aparece no texto fala que é um solo rochoso, é como um solo pedregoso. Não. E diz o texto que esse tipo de pessoas são aqueles que recebem a palavra de uma maneira muito rápida, porque eles sabem que aquela palavra é palavra de Deus. Então, são bem assim entusiasmados e recebem rapidamente aquela mensagem.
Mas o problema é que o texto está dizendo que esses corações, essas vidas, por causa das pedras, o solo, ele é muito, como se diz, não tem profundidade. Então, aquela palavra ela não pode lançar raiz, a raiz não vai permanecer. Então, aquilo vai ficar sempre na superfície. Portanto, aquele coração, aquela pessoa, queridos, eles tinham, na realidade, o que o texto nos está dizendo, que essas pessoas ela têm a Deus, igreja, palavra de Deus, simplesmente como um acessório nas suas vidas. Simplesmente um acessório. Porque, na verdade, aquilo não é uma prioridade na vida da pessoa. E como tem pouca raiz, evidentemente não vai durar muito. Uma vez fiz um teste com um grupo de irmãos, eu falei, olha, faz para mim uma lista de 4 coisas, e você vai colocar a lista por ordem de prioridade para você. Aquilo que é mais importante para o que é menos importante. Sabe, todos escreveram no papel, na lista, a prioridade número 1 da vida, Deus colocaram. A segunda prioridade, família. Outros puseram a terceira prioridade, o trabalho. E assim por diante. Mas sabe qual o problema? A maioria das pessoas estão de acordo com essa lista. Mas, queridos, essa lista está errada. Essa lista não existe. E você ou qualquer outra pessoa poderia se escandalizar se eu digo para você que Deus não pode ser o número 1 da sua lista. Ele não pode ser o número 1 da sua lista. Na realidade, ele não pode sequer participar da sua lista. Eu espero que vocês entendam por quê. A prioridade máxima nesta vida, neste mundo, da sua lista, sabe qual é? A família. A família tem que tomar o número 1 da sua lista. Mas você vai dizer, então onde fica Deus? Repito, ele não pode ser parte da sua lista. Por que razão, queridos? Porque ele é a razão de ser de cada elemento da sua lista. Se ele não é a razão de ser da sua vida, significa que você ainda não entendeu. Você pode ser que tenha um coração rochoso. É perigoso um coração rochoso. Ele tem que ser a razão de ser da sua família. Ele deve ser a razão de ser do seu trabalho. Ele deve ser a razão de ser dos seus projetos de vida, porque se isso não é assim, você não está vivendo o cristianismo bíblico. Amém. Agora, insisto, talvez muitos, ou talvez milhões de irmãos ao redor do mundo não entendem isso que eu estou falando com vocês. Porque talvez sinceramente, vão colocar a Deus como o número 1 na vida deles. Mas eu espero que esta igreja não faça isso. Ele deve ser a razão de ser. Porque se ele não é a razão de ser, e se ele é o número 1 na sua vida, sabe o que significa isso na realidade? Você está dizendo, ele é um acessório. É tanto acessório, mas não é qualquer acessório. Ele ocupa um lugar de honra entre todas as minhas prioridades. Algumas pessoas dizem, não, Deus ocupa um lugar especial na minha lista de prioridades. Deus ocupa um lugar de honra. Ele está no centro, as outras coisas estão ao redor. Ele é um acessório para você. Igreja é um acessório para você. Cristo, a palavra de Deus, é um acessório.
Por que você considera um acessório? Porque você sabe que é a verdade, mas ainda que você não entenda, ainda que você tenha recebido a palavra, mas é um acessório. Mas o interessante, sabe o quê? O que também que caracteriza essas pessoas que têm esse coração pedregoso, ela vai seguir afirmando para todo mundo, quando seja questionada, ela vai seguir afirmando que Deus é o mais importante na vida dela. Apesar de que, na realidade, é simplesmente Deus, igreja, a palavra de Deus, simplesmente um refúgio para as suas consciências aproblemadas. Os corações dessas pessoas estão cativos de crenças falsas. Por exemplo, se você está com Deus, dizem eles, nada pode dar errado. Já viram essa expressão, né? Outra expressão que usa, se você está com Deus, você será bem-sucedido. Soa bonito, soa interessante, parece até verdade. Mas, querido, todas essas coisas ficam o engano disso fica em evidência porque em algum momento algumas coisas darão BO. Quando as coisas dão BO, sabe o que acontece com Deus? A palavra de Deus, a igreja, vai para o final da lista. Automaticamente vai para o final da lista. Deixando em evidência que o que essas pessoas estão vivendo é uma mentira. A sua fé, seu cristianismo é um engano, é uma mentira. E o pior de tudo, querido, este coração pedregoso, rochoso, é o perfeito candidato para a apostasia. Talvez você dirá, conheço gente assim. Com certeza você conhece. Eu também conheço. O terceiro tipo de coração que aparece é o coração que chamamos o coração espinhoso, não? Diz que cheio de espinhos, aquele solo. Esses são aqueles que recebem a palavra, mas da mesma forma, a semelhança do caso anterior, queridos, as prioridades dessa pessoa são outras. O coração espinhoso. E é interessante destacar que quando lemos o texto, diz que o principal problema do coração espinhoso é a idolatria. Se diz idolatria? De uma pessoa que crê em Deus? Uma pessoa que recebeu a palavra está falando de idolatria? Sim, de idolatria. Ainda que você não creia, ainda que você não entenda, o sistema cristão, o que nós chamamos de cristianismo, em todas as suas expressões, estão cheios de idólatras. Estão cheios de idólatras. Mas a que se refere o texto com isso? O texto fala da paixão pelas riquezas. Sabe o que é? O amor ao dinheiro. Paixão pelas riquezas é o que destaca aqui o coração espinhoso. A pessoa ela é escrava dos bens materiais, ela é escrava do dinheiro. O dinheiro controla a vida dela, controla as suas emoções, controla as suas prioridades, controla a sua mente, controla os seus sonhos. Ela é escrava. Então, o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que dizem, você está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não estou dizendo isso. O dinheiro é um elemento amoral, queridos. Com o dinheiro você pode abençoar uma pessoa, mas com o dinheiro você pode contratar um assassino para matar alguém. Com aquele mesmo bilhete, com aquele mesmo dinheiro. Ele é amoral.
O assunto é na mão de quem está caindo e o que vai fazer com ele. Isso determina se vai ser uma coisa moral ou imoral. O amor ao dinheiro. Não está falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Está falando que o amor ao dinheiro é a idolatria. E, lamentavelmente, muitas igrejas, se não todas, estão cheias de pessoas assim. Estão cheias de idólatras. E isso que, como cristãos, pensamos que a idolatria é algo tão terrível na Bíblia, não? Mas aquele tipo de idolatria era terrível, não a nossa idolatria. É a mesma. É a mesma que desata a ira de Deus, o juízo de Deus. Mas, outra vez, como é uma necessidade, Deus, na vida deles, ou dessas pessoas, é uma necessidade. De alguma maneira eles conseguem se autoconvencer de que está tudo bem com Deus. Os idólatras. Está tudo bem com Deus. Apesar de que suas vidas, na realidade, é uma grande mentira, a sua fé. É um grande engano. A vida dessas pessoas não mudam. Eles não crescem espiritualmente. São como águas paradas, águas estagnadas. Você sabe o que acontece com uma água que não corre? Uma água que não flui? Com o tempo ela começa a feder. Ela se converte num veneno, aquela água parada. Por isso Jesus falava da água viva, né? E por essa superficialidade espiritual, passa outro fenômeno. E eu estou falando isso e lamentavelmente não gosto que aconteça, mas lamentavelmente vem certos casos e situações de pessoas que eu cheguei a conhecer na minha vida. Que Cristo é tudo, né? Mas essas pessoas têm uma vida espiritual superficial. Eles não veem nenhum problema nas pequenas trapaças. Eles não veem nenhum problema nas mentirinhas brancas, se é que existe, né? Eles não veem nenhum problema no linguajar mundano. Eles não veem nenhum problema nos pecadinhos. Tudo é normal. Tudo isso é normal. Afinal, somos todos pecadores, dizem. A pergunta é, de onde tiraram essa mentira? Uma mentira muito conveniente. Somos todos pecadores. A mentira que é hoje sacramentada, como vocês bem sabem, sacramentada, institucionalizada no planeta inteiro. Desde os púlpitos, desde as basílicas, esta afirmação já está santificada. Somos todos pecadores, mas a Bíblia não diz isso. Que conveniente, não? É tão conveniente dizer somos todos pecadores. Está justificado, então, as mentirinhas brancas, as trapaças. Está justificado os pecados na vida do irmão, mas ele é cristão, mas ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Mas ele está salvo, hein? Pisou na bola, mas ele está salvo, né? E assim milhões estão caminhando para o inferno, crendo que está tudo resolvido com Deus. Você conhece alguém assim? Não quero saber, tá? E por último, querido, nós temos o quarto coração que aparece aqui, o quarto solo, que é o solo fértil, o coração fértil. São aqueles que creram, olha bem, nós falamos disso sexta-feira, são aqueles que creram e receberam a palavra de Deus.
Eles creram com a fé que vem de Deus como dom, por uma palavra revelada que também vem de Deus. E receberam a palavra. E o resultado não poderia ser outro que ter uma fé, uma experiência de fé poderosa e transformadora na vida dessa pessoa. Seria inevitável uma fé transformadora se manifestar. Estamos falando de algo milagroso. E essas pessoas que experimentam isso, queridos, eles descobrem que suas vidas jamais voltarão a ser as mesmas depois dessa experiência. Suas vidas jamais serão as mesmas. Existe um antes e um depois de Cristo na vida delas. Experimentam de uma forma poderosa a palavra de Deus como se fosse uma pessoa, o qual verdadeiramente é. Porque o Cristo vivo, ele é a palavra encarnada. E as pessoas descobrem isso somente quando experimentam esta fé transformadora. Em consequência, sabe o que vai acontecer com esse coração? Ele se vai render em maneira incondicional a Cristo. Incondicional. Ele não vai estar com Cristo nem sequer pela salvação mais, porque ele entendeu uma coisa. Ele é Deus, eu sou palha para o fogo. Não é pela bênção, Senhor. Ele vai entender isso. Os anteriores, eles estão pela bênção, a ver o que Deus tem para mim. Mas aqueles que experimentam a verdade, ele diz, Senhor, como diz um dos profetas, eu nem me lembro qual foi mais, ainda que ele me mate, ainda que não tenha salvação, ainda que não existam bênçãos, eu entendi que ele é real. Eu entendi que não tem outro caminho a não ser render a minha vida para ele. Não tem que ver com aquilo que ele pode fazer para mim, não tem que ver com as bênçãos, não tem que ver com os benefícios, não tem que ver que ele vai me livrar dos problemas, não tem que ver com isso. É incondicional o rendimento daquele que verdadeiramente experimenta essa fé transformadora. Mas eu estou falando de um bicho raro, queridos. Eu estou falando de um animal em extinção nesta geração. Eu estou falando de um verdadeiro cristão. Eles desfrutam as novas revelações que vêm na vida deles, da palavra de Deus. Anelam crescer, anelam aprender mais e mais de Cristo. Eles sentem fome e sede constante da presença de Deus. Por uma razão estranha, se sentem satisfeitos e agradecidos com o que têm e o que têm recebido de Deus. Mas, de uma maneira inexplicável, parece que seguem famintos. Estão satisfeitos, mas ao mesmo tempo seguem famintos demais. Eu estou falando de um verdadeiro cristão. Se nós analisamos esse texto, queridos, que um texto, uma parábola, você sabe que uma parábola, Jesus sempre usou as parábolas, a parábola é um tipo de comparação. De fato, o sentido de uma parábola é comparação, que usa um elemento familiar, um elemento conhecido das pessoas, uma coisa natural, para através daquilo ensinar uma verdade espiritual, uma verdade profunda. Isso é o sentido da parábola. Jesus, quando usou essa parábola, falou de 4 tipos de corações, queridos. Se nós vamos fazer conta, somente 25% dessas sementes frutificaram. Eram 4 tipos. Somente 25% das sementes frutificaram.
Frutificar aonde? Nos corações. O que acontece com 75% dos corações? O que vai acontecer com eles? Este é o retrato do mundo hoje. Este é o retrato das igrejas. Todas as igrejas hoje. Mas era de se esperar. Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus sempre, sempre tratou com o remanescente. Quando Jesus era seguido por multidões, a palavra de Deus disse que ele não se fiava das multidões. A multidão estava aí escutando e de repente, cadê ele? Foi embora. O pastor foi embora, deixou a multidão. Onde que está? Ah, foi lá do outro lado do rio. E deixou toda a igreja parada. Jesus nunca confiou nas multidões. Nunca confiou nas multidões. A pergunta, eu quero concluir essa mensagem. Pela primeira vez em muitos anos, estou terminando uma mensagem mais cedo hoje. Eu quero concluir essa mensagem com uma pergunta, queridos. É você parte desses 25%? É você parte do remanescente de Deus? Porque sempre haverá um remanescente. Alguém poderia dizer, toda essa descrição que você deu aí, daquele que recebeu e creu, parece que estamos falando de um ser super espiritual? Ou estamos falando de um crentão? Não, eu estou falando de um cristão bíblico, netamente bíblico. Nada mais e nada menos que isso. A realidade hoje, queridos, a realidade hoje, o cristianismo desta geração vive abaixo do standard estabelecido pelo próprio Cristo. Vive abaixo das demandas de Cristo, as demandas da cruz do Calvário, as demandas do Evangelho. Estão vivendo abaixo disso. E sabe qual é o grande problema? Creem que está tudo certo. Creem que está tudo bem. Afinal, Deus é misericordioso. Afinal, Deus é um Deus de amor, não é? Tenho uma profunda preocupação com esta geração. Aquilo que se chama igreja hoje, eu tenho uma profunda preocupação. Mas parece que temos que seguir sendo solitários nisso. É você parte desse remanescente? É você parte deste resto? Porque remanescente significa resto, se alguém perguntar para você. O resto? Mas o resto são poucos, não é? É. Diz lá a Bíblia, lá em Romanos, que lá no final, o remanescente será salvo. Está falando que o resto vai ser salvo? É, o resto vai ser salvo. Agora, quantos estão salvos hoje, queridos? O resto. É o remanescente que está salvo hoje. Não é que hoje tem muitos e no final vai ficar um restinho. Não é não. O resto hoje é salvo. Assim como no final também o resto é salvo. E o que passa com a maioria? A maioria está indo para o inferno, crendo que compraram passagem para o céu. Lamentavelmente. Maioria, inclusive, dentro das igrejas. Não é o amor que salva. Não é a sinceridade com Deus que salva. É a verdade que salva.
e a verdade, as pessoas não querem ouvir. Aquele diz, não, eu quero a verdade. Não, você não quer a verdade. Você não está preparado para ouvir a verdade. Mas se Deus mandar, vai ouvir de todo jeito. Mas não quer a verdade. E a verdade é a que liberta. A verdade é que salva. Muitos, milhões hoje, creem que serão salvos por amor. E porque é sincero o seu amor por Deus. Porque Deus é muito misericordioso. Põe-se de pé um momento, feche os seus olhos, se possível. Senhor, sabemos que não existe recurso humano suficiente para fazer possível este milagre. Sabemos, Senhor, que não existe nenhuma possibilidade humana de fazer descer do céu a tua bênção, ou fazer descer do céu um toque sobrenatural nos corações. Mas, Senhor, o Senhor nos tem comissionado, o Senhor nos tem enviado em fidelidade à tua mensagem, em fidelidade ao teu evangelho. O Senhor tem colocado zelo, ciúme no nosso coração pela verdade do teu evangelho. Mas somente o Senhor pode tocar os corações e as vidas. O Senhor conhece, na tua sabedoria eterna, na tua graça bendita, venha conhecer o coração de cada um de nós nesta manhã. E fala, Senhor, naquele coração que precisa ouvir. Toca aquele coração que precisa ser tocado e quebrantado. Toca naquele coração que precisa ser mudado. E que a segurança, a convicção, o despertar para a verdade, o despertar para o Evangelho de Cristo, possa se converter na realidade. De tal maneira, Senhor, que a segurança de quem somos em Ti seja algo inabalável. E que essa segurança, Senhor, e que essa firmeza, essa convicção possa acompanhar-nos todos os dias das nossas vidas. Mantém, Senhor, os corações daqueles que foram alcançados. Mantém aqueles corações que foram redimidos por Ti, Senhor, alertas, despertos, temerosos de Deus, em guardar, em permanecer nesta glória que foi revelada. Guarda-nos, Senhor. Livra os teus redimidos. Livra a tua igreja. Desperta os corações cansados e desanimados. Desperta, Senhor, os espíritos apáticos. Para uma vida intensa, uma vida poderosa, para a segurança da liberdade verdadeira em Ti. Que toda mentira, Senhor, todo auto-engano possa ser desenmascarado nas nossas próprias vidas. Traz quebrantamento nos nossos espíritos. Traz quebrantamento nos nossos corações. E ensina-nos o significado de uma rendição incondicional a Ti.
porque não existe outra vida, Senhor. Não existe outra maneira. Encomendo a vida de cada um de nós, a minha própria, e de todos os meus irmãos, os que estão aqui, os que estão conectados. Baixe o Senhor a ministração do Teu Espírito. Trata com cada um de nós. Mas não nos deixes tranquilos se existem coisas que precisam ser mudadas. Em nome de Jesus, nos encomendamos a Ti. Amém.